Olá, pessoal! Mais um programa Esporte, Vida e Fé. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje o programa está futebolístico. Temos uma convidada aqui da área do futebol, que eu vou falar já já. Como vocês podem perceber, eu tô sem a minha metade aqui, tô sem o Bruno. Mas ele estará conosco aí nos próximos programas, mas ele tá aqui, na verdade. Ele não tá comigo, mas ele tá aqui de coração. Dá para mostrar aqui, ó, o bonequinho do Bruno. Mas ele vai estar aqui presencialmente nos próximos programas. E você que de repente perdeu algum programa Esporte, Vida e Fé, que acontece todos os sábados às 14h30, lembre-se que tem a IPP Play. Isso mesmo, você vai lá na pastinha Esporte, Vida e Fé, pode assistir o programa que você perdeu ou qualquer programa desde a temporada passada. E agora eu vou chamar um vídeo da nossa querida Will Nara. Com você, Will. Oi, gente! No ponto de vista de hoje, eu vou passar uma sequência de exercícios para você fazer em casa, utilizando apenas um colchonete, que vai te ajudar muito nas dores na coluna e, claro, na mobilidade da coluna. Por quê? O que acontece? Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a nossa coluna ela perde essa movimentação. Então é importante você fazer essa movimentação e até mesmo alongamento para evitar essa atrofia, ok? Cada exercício que eu vou fazer aqui, eu só vou demonstrar e você vai fazer na tua casa de 10 a 15 repetições. Lembrando, se você tem alguma lesão que você desconhece ou se a dor está muito intensa, é necessário você procurar um médico para você não se machucar ou até mesmo agravar essa dor que você está sentindo. Então vamos lá? O primeiro exercício você vai ficar de 4 apoios. Colocou as mãos aqui, as pernas na largura. Eu vou colocar minha mão esquerda, o braço esquerdo, um ao lado do outro. O meu braço direito, eu vou entrar e vou olhar lá em cima. Mais uma vez. Entrei, olhei lá em cima. Tudo isso tá fazendo o quê? Tá mobilizando a minha coluna torácica. Primeiro exercício. O segundo, que também vai ajudar bastante na coluna. Sabe o gato, quando ele se assusta e ele alonga assim a coluna dele? Então é isso que você vai fazer com a tua coluna. Repara bem aqui na minha coluna. Então, ó, foi, o quadril entra também e volta. Subiu, movimenta bem a escápula, voltou. Então, mais uma vez, escápula, alonga bem e volta. Lembra, respira, solta o ar, faz o movimento devagar, porque senão você pode se machucar, ok? Terceiro exercício é o gato cruzado. Mais uma vez na mesma posição, de 4 apoios. E você vai fazer braço contrário da perna. Então, meu braço direito, minha perna esquerda. Então, ó, foi, bateu aqui no joelho, subiu, bateu, subiu, bateu. Ok? E você vai fazer também com o braço esquerdo e a perna direita. O quarto exercício, outro alongamento. Você está aqui na posição de 4 apoios, coloca a mão lá na frente um pouquinho e alonga, senta lá nos pés e volta. Mais uma vez, sentou e voltou. E agora, o último exercício, também nessa posição de 4 apoios, só que agora você vai estender os seus joelhos. Então, colocou a mão, estendeu o joelho, você vai colocar uma perna aqui na frente, tá vendo? Como se você fosse fazer um L. Eu vou vir um pouquinho para frente e você vai deslizar a perna de trás, tá bom? Então, deslizou a perna, senta, segura um pouquinho, vai alongar bastante, principalmente a perna, apoia o cotovelo, relaxa um pouquinho, volta e troca a outra perna, tá bom? E eu espero ter te ajudado no seu dia a dia com esses exercícios para a mobilidade da tua coluna e também alongamento. Espero que você tenha gostado, tenha um bom dia. Tchau! Que legal, que ótima dica da Yunara. E agora você não tem desculpa aí para trabalhar a sua mobilidade, hein? E a sua flexibilidade também. Vamos para nossa entrevistada. Hoje, como eu falei, programa mais de futebol. Os São Paulinos vão ficar, os São Paulinos e as São Paulinas
vão ficar super felizes com essa entrevista, porque eu tô aqui do meu lado, eu tô com a Dani, ela é lateral esquerda do time do São Paulo, jogadora de futebol. Aí, vamos saber um pouquinho da história dela. Prazer tê-la conosco. Muito feliz de você estar aqui com a gente. Prazer, Dri. Muito obrigada pelo convite. Que isso. E eu tive o prazer, né, de jogar com você, de jogar com a Dani. Sou ex-atleta e fico muito feliz de vê-la brilhando aí nos gramados ainda e também com a sua vida com Jesus também, né? Você é um exemplo para muitas meninas. Mas vamos começar do começo. Como surgiu essa vontade de ser jogadora? Qual foi o primeiro clube que te abraçou? A gente sabe que na nossa época, na sua época de começo, não tinha categorias de base, né? Conta um pouquinho pra gente do que você passou aí nesse comecinho. Você deve ter passado por isso também. No início foi bem difícil, porque não tinha clubes de referência com meninas jogando futebol. Então, como toda menina, a gente começa jogando na rua, com os meninos, brincando, até que na escola a gente começa a disputar os campeonatos. Teve um professor que me incentivou bastante, um professor de educação física. A gente disputava alguns campeonatos no SESC. E aí ele chamou minha mãe para conversar e falou com a minha mãe, eu acho que você deveria investir na sua filha. Procurar algum clube, algum lugar para ela fazer uma peneira, para tentar essa carreira de futebol mesmo. E foi quando eu fui até o Juventus, fiz a peneira lá no Juventus, passei, iniciei com a Magali, como várias meninas da minha idade, assim. E foi um começo bem difícil, porque a gente não recebia nada, né, para jogar. Era gostoso, porque a gente estava fazendo o que a gente mais amava. Sim. Sabe quando você se encontra num lugar, você começa jogando só com os meninos na rua e, de repente, você encontra um monte de menina que faz a mesma coisa que você, que joga futebol também. Foi difícil, mas foi um lugar que, deu toda a base para eu ter conseguido chegar onde eu cheguei hoje. Que legal. E só para que o pessoal de casa saiba, o Juventus ele foi um time muito importante no futebol feminino lá atrás. Ele ainda é importante, mas lá atrás era um time com referencial e que muitas meninas que foram para a seleção brasileira vieram do Juventus, né? Então, o Juventus foi uma base maravilhosa não só para você, mas para várias meninas, né? Sim. A gente tem exemplo da Cristiane, né? Inclusive jogou com você em outros clubes, entre outras meninas, né? E você tinha alguma referência feminina, assim, que você se identificava ou que você admirava, ou no futebol masculino? Qual foi sua referência nessa época? Assim, nossa, eu quero jogar futebol, admiro essa pessoa, esse jogador, essa jogadora. A maior referência que eu tenho de tudo, de vida, é a minha mãe. Sim. Porque minha mãe jogou também. Que legal! Ela jogava futebol. Eu vi pouco ela jogando, porque na época ela jogava nos times de bairro, lá em casa, já era casada, tinha filhos, tudo. Meu avô não deixou ela seguir carreira por causa do preconceito. Até meu tio também jogava e ele não deixou meu tio jogar. Falava que filho tinha que estudar, senão ia ser vagabundo, se jogasse futebol. Enfim, para o meu tio já era difícil, imagina para minha mãe. Mas minha mãe ainda conseguiu jogar um pouco nesses campeonatos assim de bairro. Mas eu lembro no Juventus, quando eu cheguei, a Magali, ela arrumava posição para você, né? Você vai jogar aqui, você vai jogar ali. Então, você não tinha muita escolha. E ela me colocou para jogar de lateral. E tinha uma lateral lá na época, o nome dela era Paula. E eu gostava muito do estilo de jogo dela. Então, naquele início, eu me inspirei muito nela por causa da posição. Que legal. E a gente está aqui diante de uma atleta que joga em alto nível, né, no alto rendimento, e que também teve passagens, uma passagem brilhante pela seleção brasileira. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre isso. Qual foi sua primeira convocação? Se você foi convocada na seleção de base? Conta um pouquinho da amarelinha aí no seu peito. E se você
ainda tem vontade, assim, de vou trabalhar duro porque eu quero chegar lá e disputar talvez mais um Mundial, Olimpíada? Conta um pouquinho pra gente. O meu início na seleção foi na Sub-19. Na época ainda tinha, foi em 2004. Eu estava no Juventus, cheguei no Juventus no final de 2000. E aí, em 2004, eu fui convocada para a seleção Sub-19. A gente disputou o Sul-Americano, fomos campeãs. E Ali, aí, ó. isso daí eu acho que é um amistoso no Japão. Acho que foi contra o Japão esse amistoso. Na Que preparação, acho que para as Olimpíadas de 2012. E aí, em 2004 fui para o Sul-Americano, a gente ganhou. Depois, 2006, outro Sul-Americano, aí já era Sub-20. Disputamos o Mundial na Rússia também, a gente ficou em terceiro lugar, foi a melhor colocação, numa seleção de base no Mundial. E a partir de 2007, eu comecei a ser convocada para a seleção principal. E aí, sempre treinando lá, foi um momento difícil para mim também, porque eu sempre treinava, quando chegava na convocação, eu era cortada. Eu fui cortada em 2007 do Mundial, fui cortada em 2008 das Olimpíadas, fui cortada acho que foi 2011, o outro Mundial. E aí, 2012, teve as Olimpíadas, né? Sim. Em Londres. E eu fui cortada de novo. E aí, tipo, fui para casa, assim, eu já pensava, isso daí não é para mim, né? Tô me dedicando, tô participando de todo o período de convocação. E aí, na hora de ir, eu questionava Deus, né? Na hora de ir, eu não ia. O que acontecia? Eu ficava pensando. E aí, eu lembro que eu estava disputando os Jogos Regionais em Caraguatatuba com São José. Aí, a gente tinha um jogo de manhã. Aí, de repente, 7h pouco da manhã, o meu celular toca. Meu Deus, que é isso, né? 021, quando tocava 021, o coração já acelerava, né? A gente já achava que era da seleção. E realmente era o coordenador, na época era o Roberto Betão, e ele me deu a notícia que uma menina tinha se machucado, aí as meninas já iam estrear no outro dia, contra Camarões, aí ele falou assim, você está convocada, vem, aí eu comecei a tremer, meu Deus, e agora o que eu faço? Ele, não, calma, vai ter todo um suporte, o pessoal vai te apoiar, vai ter gente te esperando. Aí foi aquela correria, as meninas fazendo festa, porque jogos regionais a gente fica numa escola, né? Sim, acho que você já participou de alguns. A gente fica numa escola, então tem todos os esportes, aí as meninas me carregavam no corredor, assim, o pessoal dos outros esportes brincando, batendo palma. Aí arrumei as coisas, vim correndo para São Paulo, já embarquei no mesmo dia e fui para as Olimpíadas. Consegui realizar um sonho de disputar um campeonato com a seleção brasileira. Que demais. E aí você disputou as Olimpíadas de 2012. De 2012. E o Brasil foi medalhista? Não. O Brasil foi eliminado, acho que nas oitavas. A gente perdeu para o Japão nas oitavas. O Japão... Não, nas quartas. O Japão foi campeão nessa edição ou não? Eu não lembro se foi nessa edição, mas no Mundial anterior o Japão tinha sido campeão. Sim, eu lembrava alguma coisa nesse sentido. Que legal. Mas você ainda está jogando, está brilhando, uma lateral esquerda ofensiva, habilidosa, e a gente torce e ora para que possamos ver você lá também de novo. Se não for, vai brilhar aqui, continuar brilhando no São Paulo, né? A gente tem umas fotos aí de alguns clubes que você jogou. Queria que você falasse um pouquinho desses clubes agora, o atual, né? Aí o atual, ano passado, eu recebi a proposta para vir para São Paulo. No Santos eu tive 2 passagens. Sim. De 2007 a 2011, depois voltei em 2016 e fiquei até 2019. Legal. Aí foi na Rússia, eu joguei a temporada na Rússia 2014 e 15. Foi uma experiência bem difícil, mas eu acho que todo atleta precisa passar, sabe? A gente cresce muito. Amadurece, né? Tanto profissionalmente como na fé também, porque lá é você, em muitas situações é você e Deus. Sim. E eu tive uma lesão muito séria no tornozelo e a fisioterapia lá fora não é tão boa assim, então era só na base da oração mesmo. Sim. Foi bem difícil. Mas que legal que, como você falou, a gente amadurece como atleta e como pessoa e
e na nossa fé também. Você entrou nesse assunto de fé, eu queria que você contasse um pouquinho como é ser uma atleta cristã no alto rendimento, né? Porque hoje, com as mídias, né? Antigamente o futebol feminino não era tão conhecido, mas hoje vocês são referências, assim, públicas, né? Referências para várias meninas. E, como eu falei no começo do programa, você é um exemplo para muitas meninas que estão começando. E como é ser uma cristã, né, nesse âmbito do alto rendimento? Hoje no São Paulo, eu sou a única cristã. Então, muitas coisas eu ainda sinto tipo uma barreira, porque é um ambiente totalmente diferente do que eu já vivi. Eu já joguei em alguns clubes onde tinham bastante meninas, então a gente tipo criava uma célula, era um pouco mais fácil de levar a palavra de Deus nesses outros clubes que eu passei. No São Paulo é um pouco mais difícil, porque só tem eu. E eu também sou um pouco tímida, ainda estou passando por esse processo. Mas eu já consigo dar uma palavra de conforto, de apoio. Nos jogos eu faço as orações, nos treinos eu faço as orações. Sempre tem uma menina que chega a mim, eu gosto do jeito que você ora e não sei o que. Eu já vou ali com a palavra, né? Tento mostrar alguma coisa para ela. Você também tenta ensinar, você também pode orar assim. Apresento o pão diário para elas. Algumas eu pedi para baixar um aplicativo lá, que é como se fosse um pão diário. Aí elas já chegam em mim no outro dia. Nossa, que legal, eu ouvi de manhã, é muito gostoso, né? Ouvir o devocional de manhã, você já começa o dia um pouco melhor. Então, estou tentando aos poucos, tipo, do meu jeitinho ali, levar um pouco da palavra para as meninas também, lá no São Paulo. Sim, e Deus tem propósitos e Ele que cria estratégias, né? E quem opera o realizar é Deus, né? Então, é muito legal ver que isso está acontecendo. E Deus quer o seu jeitinho tímido mesmo, dessa forma, né? Com amor, de conduzir essas meninas. E como você conheceu Jesus? Então, minha mãe é evangélica. Ela não foi sempre evangélica, mas depois da morte do meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E aí, depois disso, acho que depois de uns 1 ou 2 anos, minha mãe já começou a ir para a igreja. E eu lembro, mesmo antes disso, minha família já era, meus avós já eram evangélicos, e eu ia para a escola dominical, nos domingos. Eu tenho essas memórias na minha cabeça de quando eu era bem pequena. Então, eu sempre tive o contato com a palavra de Deus. Depois que minha mãe passou a ir para a igreja, então foi um contato um pouco maior. E aí, quando eu entrei no Juventus, a Magali também levava os pastores para estar orando para a gente lá. E eu me batizei quando eu estava no Juventus, que a gente frequentava a igreja Renascer. Era lá na Moca, era do lado do alojamento mesmo. Então, aí eu fui evoluindo um pouco mais no caminhar com Jesus. Talvez, não sei se você lembre, mas quando você falou aí na convocação de 2004, no Sub-19, eu estava nessa convocação e eu lembro que a gente fazia reuniões para ler a Bíblia. Agora você falando de reuniões lembrei, Angra, né? E a gente fazia, né? Era tão gostoso. É maravilhoso esse ambiente esportivo e o que Deus faz, né? Às vezes a gente acha nós nos achamos incapazes de fazer, mas Deus é maravilhoso e Ele que opera, né? Isso é muito, muito legal mesmo. Como você vê o futebol assim como uma ferramenta de missões? Você pensa em fazer isso depois que você parar de jogar, talvez? Você acha que é uma arma onde você vai com o futebol? Como que você vê isso? Eu acho que Deus ele coloca a gente num lugar por algum propósito, né? Nunca é em vão. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades que a gente tem no lugar que a gente tem. Mesmo, como eu disse, do jeito tímido, devagarzinho, eu acho que Deus tem aquele propósito. Então, a gente tem que aproveitar. E o esporte é uma ferramenta gigantesca para isso, né? É uma forma muito, muito boa de apresentar a Deus para as pessoas. A gente passa por diversas situações em jogos, em campeonatos, e aquilo ali se torna sua família.
a comissão técnica, as atletas, é a sua família. Você convive mais com eles do que com seus próprios familiares mesmo. Então, acho que quando a gente consegue aproveitar isso para levar a palavra de Deus para as pessoas, é gratificante. Que demais. Eu acho que você deve conhecer, com certeza, o Wagner, Vagninho. Eu já falei essa frase dele aqui no programa, mas uma vez ele me falou isso num congresso de Atletas de Cristo, eu nunca mais esqueci. Ele falou que nós somos... quando nós falamos para Deus, eis-me aqui, é como se nós fôssemos interruptores. E aí, quando a gente fala, o interruptor ele é ligado e Deus olha, não, então ali vou fazer algo diferente, ali vou fazer alguma coisa. E é exatamente isso, né? Você falando assim do seu jeito tímido, na verdade, a sua fala, ela transmite paz, de verdade. Não sei se alguém já falou isso para você, mas você fala tão assim... calminha, né? Que eu acho que quando você conversa, você já transmite paz. E eu acho que é desse jeito que Deus, né? Que Deus te usa. E isso é muito legal. Mas é calminha só no jeito de falar. Porque colocou uma bola e jogou ela lá no campo, aí eu quero ver correr atrás. Olha, gente, é muito bom mesmo ficar aqui conversando sobre futebol. Porque é minha paixão. Mas a gente vai ter que terminar o programa. E eu gostaria que você falasse uma mensagem para quem está nos assistindo. De repente, uma menina que tem um sonho de jogar futebol. Ou uma mãe que está... né, eu sei que hoje já mudou muitas coisas com relação ao preconceito, mas de repente que está... né, será que eu deixo minha filha jogar ou não? Então, deixa uma mensagem que Deus tocar no seu coração aí para a nossa galera. Como eu disse anteriormente, Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Então, se você tem um sonho, se você tem uma filha que tem um sonho de jogar futebol, você pode ter certeza que Deus vai cuidar. Aonde ele levar ela, onde ele colocar ela para poder jogar, Deus vai cuidar, Deus vai dar estratégias para que ela consiga prosseguir nos sonhos e sempre no caminho de Deus. Isso aí. Dani, muito obrigada mesmo pela sua presença. O símbolo aqui da pandemia é o soquinho, né? Muito obrigada. Que Deus te abençoe cada dia mais, continue te abençoando e que você seja a luz onde Ele te colocar. Hoje no São Paulo, mas onde Ele te levar, que você continue sendo luz e brilhando aí com a bola no pé. Amém, Dri. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua presença. Lembre-se de ir na nossa pasta do Esporte, Vida e Fé, assistir os outros programas, assistir a temporada passada. E muito obrigada, fica com Deus. Deus abençoe. Valeu.